palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de 1 Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 1 em diante. 1 Samuel 23, versículo 1. E foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Ok? Eu acabei de ler aqui 1 Samuel, capítulo de número 23. E olha que palavra fantástica. Eu amo a história de Davi, porque Davi era um homem com muito temor ao Senhor. Davi era um homem que preservava a palavra de Deus. E tem diversos versículos que mostram a forma como Davi se expressava a Deus com temor, como ele era apaixonado pelo Senhor, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando Davi foi confrontado pelo pecado dele, ele falou: Senhor, não aparte de mim a tua presença. Se quiser pode tirar o trono, pode tirar o local, pode tirar o palácio, mas não tira de mim o teu espírito. É lindo, o Salmo 51 fala muito sobre isso. Davi era alguém extremamente sincero com Deus. E Davi tem muitas características que falam demais aos nossos corações. E uma das principais dela é essa aqui. Quando o próprio Davi, diante de certas guerras, ele falava: Senhor, é da sua vontade que eu entre nessa guerra? Essa não é a primeira vez que Davi vai fazer esse tipo de questionamento e consulta a Deus para saber se era da vontade de Deus entrar na batalha. Davi fez isso diversas vezes. E mesmo tendo condições de vencer guerras, tá? Davi não fez isso só porque o exército, o combate que estava por vir, era um combate que gerava pavor, medo, terror para a vida dele. Não. Davi fez isso porque ele tinha temor. Existiam guerras que o exército de Israel tinha infinitamente mais possibilidades para vencer, e mesmo Davi, sabendo que ele era forte e que estava com um grande exército, lembra dos valentes de Davi, que o mais fraco poderia valer o quê? Por 100? Né? E um forte matava mais de 1000 homens dentro de uma guerra, né? Então imagina o exército de Davi, imagina a força que esse exército tinha. E mesmo Davi tendo um grande exército na batalha, ele sempre se colocou na posição de submissão a Deus. Eu dependo do Senhor. Eu tenho a força, mas é do Senhor que vem a vitória. Então Davi sempre teve entendimento que por mais que ele soubesse lutar, por mais que ele soubesse vencer batalhas, por mais que ele tivesse um exército maravilhoso, ele sabia que precisava da vontade de Deus para vencer aquela guerra. Se o Senhor não fosse com ele, ele não teria condições de vencer a batalha. Davi fez isso diversas vezes. Então ele consulta a Deus dizendo: Senhor, é da sua vontade que nós possamos ir lutar contra os filisteus? É da sua vontade que eu entre nessa guerra? É da sua vontade que eu entre nessa batalha? O Senhor quer que a gente faça isso? Entender a vontade de Deus para os combates da vida é extremamente necessário. Porque quando você entende, quando você compreende que a vontade de Deus é fundamental, você não entra em guerras sem a direção de Deus e você evita muito sofrimento para o teu coração. Sabe, às vezes você está carregando muita dor na sua história, muito sofrimento no teu coração, porque você está entrando em combates que Deus não quer que você entre. E tem hora que você precisa aprender como Davi, ter o espírito de Davi, para orar ao Senhor e dizer: Senhor, o Senhor quer que eu entre nessa guerra? É da sua vontade entrar nessa batalha?
O Senhor quer que eu faça isso? É direção sua para a minha vida tomar esse tipo de atitude? Tem hora que você precisa consultar a Deus para saber qual a vontade de Deus para a sua vida. Para que você não sofra precipitadamente e não entre em guerras que Deus não quer que você participe. Então guarde essa palavra para o teu coração, para que você não seja movido por sentimentos de precipitações que venham te distanciar do propósito de Deus. Davi tem força, tem exército, tem habilidade, mas acima de tudo, ele tem dependência de Deus. Porque de nada adianta o currículo, a faculdade, o conhecimento, a sabedoria, se não tem a direção de Deus para esse projeto. Então, faça como Davi. Senhor, é da sua vontade? É o que o Senhor quer para a minha vida? Porque se Deus te der a direção, aí você vai e segue o caminho, porque as coisas vão dar certo, Pai. A Tua palavra nos ensina. A Tua palavra gera despertamento para a nossa vida. E nós sabemos, Senhor, que se o Senhor não estiver conosco, nós não temos coragem de entrar em certas guerras. É o Senhor que nos dá vitória. Nós dependemos de Ti. Por isso, abençoe essa pessoa que parou para ver esse vídeo. Dê ela um dia extraordinário no nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Recebeu essa palavra, Deus falou com você. Concorda comigo que tem mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Então compartilhe essa mensagem com um amigo, com um colega. Se você quiser deixar uma oferta no meu ministério, aqui do lado tem o nosso QR Code, em cima tem o nosso número Pix. E te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã no Momento de Paz, com essa palavra poderosa para o teu coração. E fica com essa palavra no seu espírito. Guarda essa palavra na sua alma. Não entre em guerras sem direção de Deus. Não entre em batalhas sem direção de Deus. Não entre em caminhos sem direção de Deus. Você pode ter capacidade, você pode ter conhecimento, você pode ter inteligência, pode ter sabedoria, mas se Deus não tiver com você dentro dessa guerra, em vão vai ser a sua força, em vão vai ser o seu esforço. Então, espera Deus confirmar. É da tua vontade? Só quer que eu faça? É da sua vontade que eu entre nessa guerra? Ore ao Senhor, peça direção, porque você vai ver coisas extraordinárias acontecerem quando Deus está na direção. Na verdade, quando Deus está na direção, tudo dá certo. A gente não faz nem força para vencer. Agora, quando Deus não está na direção, a gente sofre precipitadamente e acaba carregando para dentro do nosso coração coisas que só geram feridas e dor. Então, consulte a Deus e pergunte: Senhor, é da tua vontade ou não é? Para que você não entre em guerras que Deus não tem para você. Até amanhã.